Então a gente deve ser o quê? Deve ser sempre a boa semente que produz bons frutos, praticando então o quê? Sempre o bem. Com prazer estou aqui com vocês numa outra terça-feira. Sabemos que vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus 13, do 36 ao 43. Nesse Evangelho, Jesus nos explica a parábola do joio e do trigo. Na verdade, são poucas vezes que Jesus faz isso, explicar uma parábola. Quando eu li esse Evangelho, eu não lembrei nada de matemática, mas sabe do que eu lembrei? De física. Exatamente. Então vou conversar com vocês um pouco sobre um princípio de física chamado princípio da impenetrabilidade. Apesar desse nome, é uma coisa que toda hora a gente vê. Por exemplo, o que diz esse princípio? Duas coisas não podem, no mesmo tempo, ocupar o mesmo lugar no espaço. Uma coisa lógica, né? Onde a gente vê isso? Toda hora, por exemplo, no trânsito. Espero que você nunca tenha sofrido um acidente de trânsito. Mas se você sofreu, com certeza você viu que um carro tinha que se afastar para o outro continuar existindo. Os dois não podiam ocupar o mesmo lugar no espaço naquele mesmo tempo. Então, eu falo assim desse princípio. Um sempre precisa se afastar para o outro continuar existindo. Hoje em dia, na pandemia, isso está em todo lugar. O que é proibido? É proibido nós estarmos em lugares congestionados. Principalmente a pessoa contaminada deve se afastar para que eu continue existindo. No Evangelho de hoje, eu vejo a mesma coisa. Jesus explicando sobre o joio e sobre o trigo. O joio representando o mal e o trigo representando o bem. Por quê? Porque o joio, na verdade, é uma erva daninha que nada produz. E o trigo, pelo contrário, depois de colhido, produz muitos frutos para nós. Então, o joio deve se afastar para o trigo continuar existindo. O bem e o mal estão dentro de nós, estão dentro das outras pessoas, estão no mundo inteiro. Nós sempre precisamos, então, aplicar esse princípio, fazendo com que o mal se afaste para o bem existir. Como se manifesta isso em nós? Manifesta-se através das nossas ações, dos nossos comportamentos, dos nossos gestos e até dos nossos pensamentos. Todavia, Deus nos dá a facilidade, nos dá a sabedoria, nos dá a astúcia para que nós sabemos distinguir o bem do mal e termos a escolha, a liberdade de escolher como vamos proceder naquela hora e naquele lugar. É claro que sempre é melhor que o mal se afaste para o bem continuar existindo. Então a gente deve ser o quê? Deve ser sempre a boa semente que produz bons frutos, praticando então o quê? Sempre o bem. Vamos pedir ao Espírito Santo para que nos ajude nessa tarefa de tentarmos fazer sempre o bem e deixando o mal se afastar.
Se porventura acontecer num determinado lugar, num determinado tempo, nós agirmos com o mal, temos ainda uma salvação. O quê? O arrependimento sincero, que com a misericórdia de Deus seremos sempre perdoados. Arrependimento sincero, certo? Seremos sempre perdoados, de maneira que em nós o mal sempre deve se afastar para o bem existir. Repitam comigo: Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Grande abraço.